Brasileira de Mastologia aponta que apenas 26% das mulheres têm acesso a exames de mamografia no Rio Grande do Sul. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a integrante da sociedade, Bettina Volbrecht. Perfeito, doutora? Perfeito. Muito bem. Vamos começar, então. Esse número assusta. Essa cobertura identificada na pesquisa é menos da metade do recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que preconiza 70% das mulheres para terem acesso às mamografias. O Rio Grande do Sul precisa melhorar. E por que a gente está nesse déficit? Essa é uma pesquisa, na verdade, coordenada pelo professor Rufo, que foi presidente da Sociedade Brasileira na gestão anterior. E realmente foi um número que nos assustou, né? Sim. Bastante. A cobertura no norte e no centro-oeste do Brasil sempre foi baixa. Mas o que nos assustou é que se foi comparado os 3 últimos anos e a cobertura está diminuindo. Né? Ou seja, teoricamente se faz mais campanhas e tudo, e parece que as mulheres estão tendo menos acesso à mamografia. Né? Tem diversos fatores que a gente, enfim, sabe que são associados a isso. Infelizmente, tem muito aparelho de mamografia que não é de boa qualidade, falta técnicos, né, para manipular, às vezes falta pessoal, então acaba um horário mais restrito, né? Mas, realmente, o que se preconiza pela Organização Mundial da Saúde é que entre 50 anos e 70 anos, em torno de 70% das mulheres tivessem acesso a uma mamografia de qualidade, pelo menos uma vez por ano. E os dados mostram que, no Brasil, como geral, 24% só das mulheres nessa faixa etária tiveram acesso à mamografia, e no Rio Grande do Sul, especificamente, 26%, mais ou menos. Então, realmente, é um dado dessa pesquisa que saiu agora recentemente e que nos assustou um pouco. Sim. Né? A gente tem, por exemplo, campanhas muito fortes que já estão, por exemplo, até mesmo dentro da agenda cultural, por exemplo. Lembro do dia... o Outubro Rosa, lembro do dia que a gente tem a rústica, né, a corrida, né, que se faz em combate ao câncer de mama. Ou seja, todo mundo já conhece. O Outubro Rosa, aliás, eu acho que puxou, né, uma sequência agora que a gente tem de meses, né, não só em diferentes áreas da medicina, até mesmo da medicina veterinária também. O Abril isso, enfim, todo mundo sabe. Agora, o que me chama a atenção é isso. Por quê? Faltam equipamentos. O SUS, por exemplo, ele tem estrutura, né? A estrutura é boa. Esse dado é especificamente de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Né? Então, assim, falta estrutura, falta aparelhos, falta técnicos para mexer, falta médicos para interpretar, ou seja, falta uma estrutura, falta exames. Né? Isso a gente sabe. Existe ainda, infelizmente, um certo preconceito, eventualmente, enfim, algumas mulheres não procurar fazer o exame, tem uma questão cultural, eventualmente, de dor, de que machuca, de que, enfim. Mas o que a gente sabe, que eu acho que isso é importante as mulheres saberem, que a mamografia é o exame que pode nos proporcionar cura para o câncer de mama, né? Uma mamografia de qualidade, ela pega lesões antes da gente palpar. Então, pega microcalcificações, pega tumores menores que 1 centímetro, por exemplo, e que isso nos garante uma chance de cura para o câncer de mama muito maior, né? Quanto maior for o tumor, quando a gente pega uma lesão palpável, por exemplo, num autoexame, a gente, teoricamente, deixou de diagnosticar isso por uma mamografia. Tem aqui um número que também chama atenção para você de casa. A cobertura da mamografia em 2017, segundo a pesquisa, aponta que mulheres de 50 a 69 anos atendidas pelo SUS é a mais baixa dos últimos 5 anos. Eu não sabia, doutora, por exemplo, que existia esse mito a respeito, né? No caso dos homens, a gente sabe, na questão cultural, especificamente no Rio Grande do Sul, para o exame de próstata, tá? Não querem fazer o exame do toque, enfim. Aí, no caso da mamografia, eu não sabia que doía, que poderia doer. Esse mito existe. Existe esse mito. Existe esse mito. O autoexame não vai substituir isso. O autoexame não substitui uma mamografia de qualidade. Perfeito. Tá? A mamografia, ela tem... a capacidade de detectar lesões antes de serem palpáveis, né? Então, eventualmente, a gente consegue diagnosticar pela mamografia uma lesão antes de ser um câncer de mama, né? E fazer um tratamento até
a gente pode dizer preventivo, e consegue nos mostrar tumores menores que 1 centímetro. Sim, né? Esse exame é feito com que periodicidade? Pela Organização Mundial da Saúde, se preconiza que entre os 50 e os 70 anos, 69, Sim. 50 e 70 anos se faça uma vez por ano numa população geral, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia, baseada em diversos estudos, enfim, preconiza que a gente comece esse exame com 40 anos, tá? Então, assim, essa pesquisa mostrando que a cobertura é baixa, é só entre os 50 e os 69. Né? Sim. Se a gente pegar uma faixa de idade maior, ou seja, iniciar com os 40, essa cobertura ainda diminui mais. Pois é. Tá? Então, realmente é um dado preocupante, que acho que por isso vale também a gente, né, enfim, divulgar a importância realmente de fazer mamografia. A mamografia é um exame que nos consegue garantir uma cura maior para Sim. o câncer de mama. Então, a gente tem 2 fatores, pelo que eu entendi. Tem a questão estrutural do SUS, que precisa ser aprimorada, e isso acho que é consenso. Com certeza. Agora, tem a questão cultural também que a gente tem que vencer. Algumas que realmente não vão fazer o exame, por medo de dor. Acho que está na hora da gente insistir. Não, vamos ser sinceros, dói tanto assim para que possa assustar, de certa forma, doutora? Não, eu acho que é um mito, né? Sim. Na verdade, é um mito. Hoje em dia, a gente tem mamografias digitais, tem aparelhos de mamografia que realmente não... Realmente é um mito que espalha, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, especificamente porque é um dos únicos exames Sim. em toda a medicina que pode nos proporcionar diagnósticos precoces e cura para uma doença. Isso não é uma condição, né, essencial para que você escolha, por exemplo, uma chapa na votação agora em 2018 para a eleição para presidente, mas pode, por exemplo, ser pauta para o seu deputado federal e para o seu deputado estadual. Né? Hoje, essa questão tem que entrar em discussão. A gente fala muito em saúde, mas às vezes fica difícil apontar, né? Ou as pessoas acabam não apontando, reclamam do SUS, mas não apontam aonde estão as deficiências. Nesse caso, falando agora de saúde pública, realmente os números são muito grandes, precisa uma atenção maior. A gente está em ano de eleição e isso pode virar pauta eleitoral. Com certeza, com certeza. A gente precisa exame de qualidade, né? Ainda existe, infelizmente, muitos mamógrafos e que a gente não consegue enxergar o exame direito, né? Então, a gente acaba, às vezes, o paciente faz o exame, a gente tem que repetir um exame quando chega em nível universitário, assim, que a gente acaba tendo que repetir. Então, assim, precisa exames de mais qualidade, precisa ter mais acesso, né? Isso é uma pauta importantíssima para um ano eleitoral, com certeza. Sim. Né? Existe uma lei no Brasil que em 60 dias, entre uma paciente fazer um diagnóstico de câncer de mama, em 60 dias ela teria que estar sendo tratada. Isso é uma lei. Pois mas, infelizmente, no Brasil, nem sempre isso acontece. Que é lamentável, e fica esse alerta. Porque a incidência é grande se a gente não cuidar, por exemplo, nas mulheres. A gente tem uma incidência... o Rio Grande do Sul é um dos estados com a maior incidência de câncer de mama, né? A gente tem muito mais diagnóstico e trata muito mais mulheres com câncer de mama aqui do que no Nordeste. E existe uma explicação para isso? Existem vários fatores para isso, né? A gente tem alguns hábitos de vida que a gente poderia dizer que são fatores de risco para câncer de mama, né? A gente costuma ter menos filhos aqui no Rio Grande do Sul, as mulheres, de uma maneira geral, amamentam menos, são mais estressadas aqui, né? Eu costumo dizer que enquanto a gente está aqui estressando, trabalhando e não tendo filho, as baianas estão lá, tendo filho, amamentando, entendeu? Isso são tudo fatores de proteção para um câncer de mama. Sim. Né? Não Hábitos alimentares também? Hábitos alimentares também. Teoricamente, o ideal é manter o peso corporal adequado, manter uma atividade física, né? Sim. A gente sabe que uma dieta rica em gordura, com baixa quantidade de fibra, enfim, também é um fator de risco para tumores de mama. Então, assim, o ideal, e é o que a Sociedade Brasileira preconiza, coisas de prevenção básicas, né? Que é manter uma dieta o mais balanceado possível, ter uma vida, alguma atividade física, ou ter, né, não ser sedentário, evitar cigarro, bebidas alcoólicas também. A gente vê cada vez mais as mulheres bebendo mais, né? Pois é. Então, assim, também
o ideal é que não se utilize bebidas alcoólicas diariamente, né? São todos pequenas coisas e que são fatores que a gente pode fazer de prevenção para câncer de mama. Agora, doutora Betina, para fechar, a gente sabe, e falamos até mesmo isso no Espaço PET também, a máxima vale. Prevenir é melhor que remediar. Mas hoje o tratamento, para aquelas que possam ficar agora um pouco assustadas, hoje o tratamento evoluiu, a gente tem a chance de cura hoje Com é muito certeza, grande? o tratamento, enfim, tratamento cirúrgico, tratamento quimioterápico, radioterápico evoluiu muito, a gente consegue índices de cura altíssimos, principalmente em tumores muito pequenos. Então, né? por isso a importância do exame. Exatamente, tumores que a gente diagnostica pela mamografia, menores do que 1 centímetro, a gente pode trabalhar, claro, de uma maneira geral, com índice de cura de 95%. Bom, então, claro. Então é importante diagnosticar para a gente poder fazer um tratamento adequado. Perfeito. Doutora Betina, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Obrigado por nos trazer as informações. Ok.